Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Jonas aqui, espero que estejam todos bem. E esse vídeo eu estou fazendo primeiramente para agradecer a todos que reservaram um período do seu tempo para poder assistir, né, o vídeo, para dar um like, para se inscrever no canal. Muito obrigado mesmo. E também falar sobre duas questões que foram colocadas aí. Uma pelo Vitor S. Barros, em relação a apostas esportivas que ele faz. E tava querendo ver o vídeo para a gente dar alguma dica de quem vai vencer o jogo, né? Então a nossa ideia aqui é falar dos quatro grandes aqui de São Paulo, dar uma ênfase maior neles e, claro, sempre falar sobre o jogo que eles vão fazer, para ver quem é o favorito, quem pode vencer o jogo. Então agradeço aí e a gente vai ajudando da maneira que a gente conseguir, né? Dar a opinião, né? Não significa que a gente vai acertar, mas a gente falar sobre aquele jogo em si. Outra questão foi o Cláudio Henrique, ele fez a pergunta, né? O porquê que o São Paulo não ganha tantos títulos aí, não ganha título há tanto tempo. Eu até respondi ele lá. Para mim, na minha percepção, mais de 50% aí a gente pode colocar na conta da diretoria. Então, o que eu quero dizer com isso? A diretoria do São Paulo nesses últimos anos, ela não fez contratações para o clube, né? Ali falando do futebol, sei lá, às vezes pensando em resultados, né? A impressão que passa é que eles querem fazer a contratação para dar um mimo para o torcedor, né? Então, o jogador que passou pelo São Paulo, a torcida quer de volta, a diretoria vai e contrata para a torcida daquela maneirada. E, de uma forma ou de outra, transferir responsabilidades, né? Porque, eu trouxe o fulano de tal, a torcida queria, se o cara não jogou, a culpa não é minha. Então, não é assim que se faz futebol. Você tem que... O cara que está ali, né, como dirigente de um clube, ele não pode agir pela emoção apenas. Pô, o cara é um ídolo, ele quer voltar para o clube, mas tem que ver, né, como esse jogador ele está, né, fisicamente, questão de idade, porque o São Paulo sempre traz esses jogadores, né, ou o jogador lesionado, né, vive com lesões, ou então já em fim de carreira, né, o cara que não tem muito para oferecer. Então esse é o grande problema, porque é como eu falo para a galera, né? A gente debatendo algumas situações. O São Paulo ele hoje é um clube que não precisa tanto de um jogador craque. O São Paulo precisa contratar um jogador para o marketing. Não, o São Paulo não precisa de um jogador desse. São Paulo precisa de jogadores com vontade, com pegada de jogo, né? Então assim, eu estava até debatendo, desculpa, sobre o Luciano, né? Quando o Luciano foi vir para o São Paulo, muitos falando, né, que o São Paulo ia perder porque o Everton era melhor jogador. Só que eu falava para as pessoas, né, que essa troca seria boa para todos, como foi, né, para o Grêmio, para o Everton, para o São Paulo e para o Luciano, porque o Luciano ele não é nenhum craque. Ele pode não ser um primor de jogador, mas ele tem vontade, ele sabe jogar, logicamente, ele é um cara bom de bola, só que ele tem vontade. Então isso que a diretoria de São Paulo tem que pensar um pouco mais. Porque eu vou dar um exemplo aqui de dois jogos envolvendo o próprio São Paulo. O São Paulo ganhou de 4-1 do Flamengo lá no Maracanã. Só que foi um 4-1 onde o Flamengo saiu na frente, perdeu 2 pênaltis e jogou, né? Foi competitivo. Agora o São Paulo levou 5-1 do Internacional dentro do Morumbi, sem competir, né? Não fez assim, não deu nenhum trabalho para o Internacional, né? Conseguiu perder o primeiro tempo por desculpa, conseguiu perder o primeiro tempo por 2-1, no segundo tempo tomou 3-0, né? Irreconhecível o São Paulo. Então assim, um time sem competitividade, é igual como eu falo para os alunos que eu dou aula, né? Cara, seja competitivo, você tem que ser competitivo. Não adianta você simplesmente entrar lá e se as coisas não acontecerem para você, você simplesmente desistir. E é isso que acontece muitas vezes com o time do São Paulo. Igual eu vi uma notícia agora, né? Tava vendo no Instagram o pessoal falando do Maicon, aquele zagueirão careca que atuou pelo São Paulo, teve um jogo até da Libertadores que ele foi no gol, né?
e ele está livre no mercado. Aí estão perguntando, você aceitaria? Antes de contratar um cara desse, você tem que ver se ele tem condição para jogar. Não adianta contratar o cara porque ele jogou no São Paulo e foi bem. E foi bem mais ou menos, porque depois que ele finalizou um contrato lá, porque ele estava por empréstimo, depois que São Paulo contratou definitivo, acabou o futebol do cara. Então é isso que eles têm que pensar, né? Se o cara vai vir e devolver alguma coisa, né? Se ele vai vir só para ganhar dinheiro do clube, viver uma vida boa, ou se ele vai realmente jogar. Porque como o Muricy mesmo falou, cara, os jogadores estão num dos maiores clubes do mundo, ganham em dia, cara, uma estrutura monstro, tem as melhores coisas. Pô, como é que você vai dar palestra motivacional para um cara desse? O cara, ele devia sonhar com isso daí desde criança, de jogar num clube desse aí. E aí você tem que dar motivação pro cara. Então, isso é falho, isso é do próprio jogador, tem que vir de dentro dele. É igual em relação a salário de jogadores, né? Eu não discuto muito salário de jogador. Se o clube quer pagar aquele salário X para o jogador, beleza. O que me incomoda não é o fato do cara querer pagar 1 milhão e 200 para o jogador. O que me incomoda é você pagar isso daí para o jogador e fazer um contrato de 5 anos. Isso que é inaceitável, porque o cara vai estar ganhando bem, ele está garantido. Ele entrando em campo ou não, ele tem lá durante 5 anos aquele salário. Então o cara se acomoda. Ser humano é assim, né? Então, se o cara não tiver um objetivo na vida dele, de ir para uma seleção, jogar uma Copa do Mundo, o cara vai se escorar. Pô, o cara ganha um salário desse aí por 5 anos. E ainda vem um clube, quando dá 2 anos de contrato, vai lá e renova, joga mais 4 anos, aí assim vai indo. E aí o cara tá lá numa boa. Então, a minha percepção quer pagar um salário alto? Paga, pode pagar. Porém, faz um contrato menor, faz um contrato mais curto, se o cara for bem, atingir metas, a gente renova, dá um aumento de salário. Só que, cara, um contrato de 2, 3 anos no máximo, senão o cara vai se escorar ali, e vai ficar. E aí, se o próprio clube perceber que o cara não está entregando, vaza. Porque não é certo, isso aí você pega e tá contra a sua entidade, né? Então não adianta você pagar salários milionários e o cara não devolver dentro de campo. É igual a relação do Hernanes, essa última volta. O jogador já, né? Sou fãzaço do Hernanes. Que isso, cara é monstro. Só que você tem que ver se o cara tem condição. Se o cara tem condição de jogar, né? O próprio Daniel Alves, né? Ele é um cara importante, mas não ali naquele setor do campo. Aí já a gente pode discutir mais para frente. Mas a questão maior é essa. A minha percepção é isso. A diretoria, né, falando do São Paulo, é a grande responsável. É claro, a diretoria contrata o jogador, né, para entrar em campo, e o cara que chuta a bola claro que é importante também. Só que quem contrata o cara para chutar a bola, o cara tem que ter, né, essa percepção. Pô, tem a base lá, será que não tem um menino na base lá que consegue fazer isso que um cara medalhão tá vindo e faz? E o moleque vem da base, o moleque vem com vontade, né? O moleque vai vir na pegada, porque afinal de contas é o sonho dele. Então, essa é a minha percepção aí sobre o São Paulo, sobre essa má fase, né? E vamos ver se melhora com algumas perspectivas aí dessa nova diretoria. Em relação a apostas, a gente vai dando as dicas aí. Tudo bem? Muito obrigado mesmo pela atenção novamente. Vamos nos acompanhando e um forte abraço. Até mais.